incríveis e do clima sempre quente, parece um verdadeiro paraíso. Mas o que acontece quando olhamos além da propaganda turística? Por trás das fotos perfeitas do Instagram, existe um lado sombrio que poucos conhecemos, um estado de contrastes onde o luxo divide espaço com a pobreza extrema, onde a diversão esconde problemas profundos como a desigualdade crescente, a tensão racial, o alto custo de vida e uma criminalidade alarmante. E tem mais, a Flórida enfrenta uma crise silenciosa, com uma epidemia de drogas devastadora que está transformando cidades inteiras. Hoje você vai conhecer a verdade por trás desse paraíso e descobrir um lado da Flórida que ninguém te mostrou. Fica até o final, porque o que vamos revelar pode mudar completamente a sua visão sobre esse estado. E para a gente começar, já senta o dedo no like e se inscreva no canal para ficar informado de tudo o que acontece no mundão. Vamos lá! Número 1. A Flórida é um daqueles lugares que parece saído de um sonho. Praias de areia branca, parques temáticos incríveis, ruas badaladas cheias de vida e luxo. Miami, Orlando, Fort Lauderdale. Esses nomes já trazem à mente imagens de diversão, sol e glamour, mas como em qualquer lugar, há sempre dois lados da moeda. Vamos começar por Miami, o cartão postal mais famoso do estado. South Beach, Ocean Drive, os arranhões-céus. Tudo isso grita luxo e sofisticação, mas a poucos quilômetros dali, em bairros como Overton e Carr, a realidade é bem diferente. Essas áreas, historicamente negras, enfrentam desafios como pobreza, violência e falta de investimento público. Overton, por exemplo, já foi um centro cultural vibrante nos anos 50 e 60, conhecido como Harlem do Sul. Artistas como Ella Fitzgerald e Louis Armstrong se apresentaram por lá. Hoje o bairro luta contra o abandono, muitos moradores vivem abaixo da linha da pobreza, e a falta de oportunidades é um problema constante. Enquanto isso, em South Beach, os turistas desfilam em carros esportivos e frequentam restaurantes caríssimos. O contraste é chocante, e não é só em Miami que isso acontece. Em Orlando, a magia dos parques da Disney esconde a realidade de comunidades como Pine Hills, onde a violência e a pobreza fazem parte do dia a dia. Orlando é sinônimo de diversão, mas quando você sai da bolha dos parques temáticos, a realidade pode ser bem diferente. Bairros como Pine Hills e Paramore são conhecidos pelos altos índices de criminalidade e pobreza. No Paramore, por exemplo, mais de 40% da população vive abaixo da linha da pobreza, enquanto os turistas se divertem nos parques, muitos moradores locais lutam para sobreviver. Já Fort Lauderdale é famosa por suas águas cristalinas e areias brancas, mas assim como em Miami, a beleza natural esconde uma realidade menos glamourosa. Nos últimos anos, Fort Lauderdale enfrentou um problema crescente de moradores de rua. Uma cidade que atrai milhares de turistas todos os anos também é lar de centenas de pessoas que não têm onde dormir. Em 2023, um relatório mostrou que o número de sem-teto na região aumentou 12% em comparação com o ano anterior. E não é só Fort Lauderdale. Em Clearwater, outra cidade costeira famosa, a situação é semelhante. As praias são lindas, mas os abrigos lotados e a falta de políticas públicas eficazes deixam muitos moradores locais à margem da sociedade. Número 2. A Flórida carrega consigo uma história marcada por segregação racial, leis discriminatórias e tensões que persistem até os dias atuais. Apesar dos avanços recentes nas últimas décadas, eventos de tensão racial continuam a ocorrer, destacando a necessidade urgente de reformas estruturais e ações concretas para promover a igualdade. A hostilidade racial na Flórida remonta ao período de segregação, quando leis como Jim Crow institucionalizaram a discriminação contra a população afro-americana. Um dos episódios mais sombrios dessa história foi o massacre de Rosewood, em 1923. Esse evento, ocorrido no condado de Levy, envolveu a destruição de uma comunidade negra próspera e o assassinato de vários de seus residentes, tudo motivado por conclusões falsas de que um homem negro havia agredido uma mulher branca. O massacre foi amplamente ignorado pelas autoridades desde a época, e só em 1994 o estado da Flórida registrou oficialmente o ocorrido, oferecendo indenizações às famílias afetadas. Nos últimos anos, o estado tem sido palco de diversos incidentes que evidenciam a persistência da tensão racial. Casos de brutalidade policial, como o assassinato de Trayvon Martin em 2012, e crimes de ódio contra negros continuam a chocar o estado e o país.
Em 2020, os protestos do movimento Black Lives Matter ganharam força na Flórida, com milhares de pessoas exigindo justiça e reformas no sistema policial e judiciário. No entanto, as mudanças têm sido lentas e desiguais. Segundo um relatório do mapeamento da violência policial, a Flórida está entre os estados com maior número de mortes causadas pela polícia, com uma taxa desproporcionalmente alta de vítimas negras. As diferenças se refletem em áreas como educação, saúde e justiça criminal. Por exemplo, escolas em bairros predominantemente negros e latinos recebem menos financiamento do que outras, perpetuando ciclos de pobreza e exclusão. No sistema de saúde, as comunidades negras e latinas enfrentam barreiras no acesso a serviços de qualidade, o que contribui para piores indicadores de saúde. Número 3. O custo de vida no estado tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, prejudicando especialmente a população mais pobre. Segundo o Bureau of Economic Analysis, em 2023, o custo de vida na Flórida está acima da média nacional, com destaque para áreas como moradia, saúde e transporte. Miami, por exemplo, é uma das cidades mais caras, com custos 20% acima da média nacional. Orlando e Tampa também experimentaram aumentos significativos, especialmente no mercado imobiliário. A população mais pobre da Flórida é a mais afetada pelo aumento dos custos de vida. Dados mostram que 13% dos floridianos vivem abaixo da linha de pobreza, o que equivale a cerca de 2,8 milhões de pessoas. Para essas famílias, os altos custos de moradia, combinados com horários estagnados, criam um cenário de extrema dificuldade. A crise habitacional é um dos principais desafios. Com o aumento dos preços dos imóveis, muitas famílias são forçadas a viver em condições precárias ou até mesmo em situação de rua. Segundo a Aliança Nacional para Acabar com o Sem-Teto, a Flórida teve um aumento de 12% no número de semestre entre 2022 e 2023, com destaque para cidades como Miami, Orlando e Tampa. Além da moradia, outros custos essenciais também pesam no orçamento das famílias de baixa renda. A saúde é um dos maiores gastos. Um estudo da Kaiser Family Foundation revelou que 25% dos afro-americanos e 20% dos latinos na Flórida não têm seguro-saúde, em comparação com 12% dos brancos. Isso significa que muitas famílias precisam escolher entre pagar por cuidados médicos ou cobrir outras despesas básicas, como alimentação e transporte. A desigualdade de renda é uma das mais acentuadas dos Estados Unidos. Segundo o Instituto de Política Econômica, o 1% mais rico do estado ganha 35 vezes mais do que os 99% restantes. Essa disparidade limita as oportunidades de mobilidade social para a população mais pobre, perpetuando ciclos de pobreza e exclusão. Número 4. Como um dos principais destinos turísticos dos Estados Unidos, a Flórida enfrenta uma crise de falta de moradia que contrasta fortemente com sua imagem de paraíso tropical. Apesar de ser um centro vibrante de comércio, indústria e turismo, o estado abriga um número alarmante de pessoas sem teto e em situação de pobreza. Dados recentes mostram que nos últimos anos, quase 3 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, enquanto o número de pessoas sem teto ultrapassou 30 mil. Segundo o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano, são milhares de pessoas que vivem em cabanas ou até mesmo barracos feitos de madeira, ocupando calçadas e ruas, sem falar no lixo acumulado e em todos os problemas decorrentes dessa realidade. A falta de moradia acessível é um dos principais fatores que são relevantes para essa crise. O mercado imobiliário da Flórida tem experimentado um aumento nos preços de aluguel e compra de imóveis, impulsionado pela migração internacional para o estado durante e após a pandemia. De acordo com um relatório da Florida Housing Coalition, o custo médio de um aluguel na Flórida aumentou mais de 20% nos últimos anos, tornando-se inacessível para muitas famílias de baixa renda. Além disso, os atrasos baixos, especialmente em setores como turismo e serviços, dificultam ainda mais a capacidade dos residentes de cobrir despesas básicas. Outro fator crítico é o envelhecimento da população. A Flórida tem uma das maiores proporções de idosos nos Estados Unidos. Muitos vivem com rendas fixas, como aposentadorias e benefícios do governo. Com o aumento dos custos de saúde e moradia, muitos idosos estão sendo empurrados para a pobreza e, em alguns casos, para a falta de moradia. Um estudo da Universidade da Flórida revelou que os idosos representam cerca de 10% da população sem teto do estado.
Problemas de saúde mental e uso de substâncias também desempenham um papel significativo. Muitos indivíduos lutam contra transtornos mentais não tratados e dependência química, o que pode levar à perda de emprego e à exclusão social. A Flórida tem uma das taxas mais altas de overdoses por opioides no país, agravando ainda mais a crise. O clima com altas temperaturas e umidade extremas cria desafios adicionais para a população sem teto. Uma exposição prolongada ao calor pode causar desidratação, insolação e outras condições médicas graves. Além disso, a temporada de furacões, que ocorre regularmente de junho a novembro, coloca o sem-teto em risco ainda maior, já que muitos não têm acesso a abrigos adequados durante tempestades. Número 5. Se corrupção, a Flórida carrega uma comissão um pouco glamourosa, uma longa história de corrupção. Ao longo dos anos, o estado tem sido palco de inúmeros escândalos de alto perfil, envolvendo suborno, apropriação indébita, fraude e outros crimes de colarinho branco. Esses casos não apenas mancharam a imagem do estado, mas também destacam a necessidade urgente de maior transparência e responsabilização no setor público e privado. Um dos exemplos mais emblemáticos de corrupção na Flórida é o caso da ex-deputada federal Corrine Brown. Em 2017, Brown foi condenado por 18 acusações, incluindo fraude e evasão fiscal, após desviar fundos de uma instituição de caridade para gastos pessoais, como festas e viagens. Ela foi condenada a 5 anos de prisão, mas teve sua pena reduzida em 2020 devido a questões técnicas no julgamento. O caso de Brown serviu como um alerta sobre a necessidade de combater a corrupção em todos os níveis de governo. A corrupção também atingiu as forças policiais da Flórida. Em 2022, Jason Van Dusen, ex-adjunto do condado de Palm Beach, foi condenado a 25 anos de prisão por dopar motoristas durante paradas de trânsito e roubar seus pertences. Esse caso chamou a atenção para a necessidade de maior supervisão e reformas nas agências de aplicação da lei. A corrupção na Flórida não é apenas uma questão moral, ela tem impactos econômicos e sociais importantes. De acordo com o relatório do Institute for Corruption Studies, a corrupção custa aos contribuintes da Flórida milhões de dólares anuais, desviando recursos que poderiam ser usados para melhorar a infraestrutura, a educação e a saúde pública. Além disso, a corrupção mina a confiança do público nas instituições governamentais, o que pode levar à apatia política e à redução da participação social. A sensação de impunidade reflete diretamente no aumento de crimes, criando um círculo vicioso que assombra a população do estado. Número 6. Quando se fala em crimes ligados à exploração sexual, muitos pensam em grandes metrópoles como Nova York ou Los Angeles, mas a realidade da Flórida é ainda mais brutal. O estado é um dos principais polos de tráfico humano nos Estados Unidos, com Orlando, Tampa e Miami entre as cidades mais afetadas. Segundo o National Human Trafficking Hotline, a Flórida ocupa o 3º lugar no ranking de crimes relacionados à exploração de pessoas, atrás apenas da Califórnia e do Texas. Bairros inteiros viraram vitrines de manipulação. Regiões como Obi Road, em Miami, e certas áreas de Tampa e Orlando são pontos conhecidos. Durante o dia, meninas e mulheres são vistas nas ruas, muitas vezes coagidas por cafetões que monitoram seus passos. Para quem mora nessas áreas, cenas de motoristas negociando serviços já se tornaram parte da paisagem. Em 2023, uma operação do FBI em Miami resgatou mais de 50 vítimas, incluindo menores de idade, reforçando a necessidade de medidas contínuas de proteção e conscientização. Os relatórios do Projeto Polaris, organização que combate essa prática, indicam que as vítimas enfrentam frequentemente situações de coerção e abuso, o que torna essencial o fortalecimento das políticas de apoio. A Flórida, por ser um dos principais destinos turísticos dos Estados Unidos e sediar eventos de grande porte, também exige atenção redobrada das autoridades. Durante festivais como o Super Bowl e o Ultra Music Festival, são intensificadas campanhas e operações de fiscalização para prevenir situações de exploração. Em 2019, uma ação em West Palm Beach investigada na prisão de mais de 100 suspeitos envolvidos em redes ilegais, demonstrando o impacto dessas iniciativas. Diante desse cenário, diversas organizações governamentais e da sociedade civil seguem para ampliar a conscientização, fortalecer o apoio às vítimas e garantir que a segurança seja prioridade em todo o estado. Então, na próxima vez que você pensar na Flórida, lembre-se,
Nem tudo é sol e mar, há um lado sombrio que merece atenção e, acima de tudo, empatia. A Flórida tem um lado paradisíaco, mas também enfrenta desafios profundos que precisam ser planejados. Agora eu quero saber a sua opinião. O que mais te surpreendeu? Deixe seu comentário aqui abaixo, eu leio todos. E se você achou esse conteúdo interessante, não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas conheçam essa realidade. Ah, e claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir, até a próxima viagem.